Salve, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida em Brasília, falando de política. Você sabe, política passa por todos os lados, toda a sua vida, define a escola do seu filho. E hoje aqui, o general Peternelli, deputado federal por São Paulo, é um deputado em primeiro mandato, mas que já tem muitos projetos aprovados por aqui. Hoje, na abertura, eu falei sobre o arquivo do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do pedido de impeachment que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes. Ele decidiu arquivar, está arquivado. O grande debate é se haverá ou não uma apelação ao plenário e, se houver, se vai para o plenário. Por enquanto, está mesmo arquivado. Deputado, nós sabemos por aqui que aprovar uma vírgula num projeto é um desafio, é muito difícil. O senhor já está no primeiro mandato e já aprovou mais de 100 proposições, entre elas 100 projetos, aliás, 6 projetos. Né? 6 projetos, nós apresentamos mais de 200 proposições e dessas proposições aprovamos alguns projetos. Isso, vamos lá. Primeiro, o Conect SUS é um aplicativo de celular que facilita a vida de muita gente. Dá ao médico que vai te atender um acesso total ao seu prontuário, à sua vida, né? Sua vida médica, inclusive caderneta de vacinação. E foi uma lei aprovada, né, general? O Conect SUS, na realidade, Zé Maria, ele é uma realização do governo Bolsonaro. O Ministério da Saúde, ele montou o app de celular. Nós apresentamos, o deputado Luizinho e eu, apresentamos um projeto de lei que é o da caderneta de vacinação digital, né? E esse projeto ele é importante. Eu comento muitas vezes que, ao longo da minha vida militar... Aí ele entra no Conect SUS. Ele entra no Conect SUS. Ao longo da minha vida militar, eu perdi aquele papelzinho, porque me mudava muitas vezes, e quando ia levar, tinha que tomar as vacinas. Cito sempre o exemplo da minha esposa, a Maria Helena, que ela sempre guardava muito bem, e ela tinha caderneta de vacinação parecendo passaporte de diplomata, todo carimbado. E quando eu me aposentei, fomos para São Paulo, e moro ali perto da Estação Paraíso, ela falou, vou fazer trabalho voluntário no hospital aqui do lado. Fez lá os cursos, tudo certo, ia passar uma tarde toda semana lá, aí tinha que levar a caderneta de vacinação. Ela foi lá toda satisfeita procurar a caderneta dela, não achou. E aí, nessa condição, Denise, teve que tomar 12 vacinas novamente. Então, repara, todo um controle dessa vacina, ela é muito importante. E o Conect SUS, ele é exatamente isso. Então, o Zé Maria colocou muito bem, é uma oportunidade de todos nós usufruirmos esse êxito, né, essa atividade do governo federal, que é uma caderneta digital. Então, ali tem, se você vai para viagem para o exterior, por exemplo, alguns locais exigem, além da febre amarela, exigem também a comprovação da vacina do Covid. Então, esse sistema, você vai se surpreender que tem lá as suas vacinas do Covid, qual foi, quem tomou, quem aplicou, tudo detalhado. E ele emite ali digitalmente o certificado. Então, ele é importante nesse aspecto. Não precisa carregar um monte de papel. Não tem papel, ele é totalmente digital. Então, a pessoa pode simplesmente ir lá na loja, né, da sua conta no Apple Store, no Google Play, ele vai baixar no celular o Conect SUS e ele, além da caderneta, ele traz uma série de dados de receita, de marcação de consulta, eles também trazem informações do seu prontuário médico. Outro projeto que eu achei interessante é a identificação única. É impressionante a quantidade de documentos que temos, né? A carteira de motorista, a identidade propriamente dita, CPF, título de eleitor e os documentos de profissão, o documento profissional, que são documentos reconhecidos, carteira de trabalho, enfim. E a ideia do senhor é definir um documento único, que já foi tentado, né? Na realidade, pelo CPF da pessoa, só o CPF já identificar e pronto? Não, na realidade, Zé Maria e Denise,
O Brasil sempre tentou, tanto o Documento Nacional de Identificação, que está em vigor, um projeto não colide com o outro, mas tentou o cadastro único, aonde todos os dados dos brasileiros estariam num único local. Só que quando você puxa, Receita Federal, me dá todo o teu banco de dados, ela diz, olha, não posso, preciso, tem receita, tem informações reservadas. E a mesma coisa, você pede para uma secretaria de segurança pública, aquele Estado precisa daqueles dados. Você pede para as Forças Armadas, o banco de dados. Então, cada um... Hoje a gente pode tirar várias identidades. Né? Hoje pode tirar uma identidade por Estado, cada uma vai ter um número. E o que esse projeto traz para quem nos está assistindo na Rede Vida? E de 8 anos para cá, a certidão de nascimento já tem o número do CPF. Então, a criança já nasce com esse número. Eu posso dizer que eu contribuí com um tijolinho nessa decisão. E esse projeto, ele prevê que essa criança, quando tiver 7, 8 anos e for tirar uma identidade no seu estado, ao invés de receber um outro número, ela deve receber esse mesmo número que está na certidão de nascimento, que é o CPF. Então, dessa maneira, mesmo que ele tirasse várias identidades em vários estados, todos teriam o mesmo número. O projeto prevê que mesmo as identidades funcionais tenham que ter o CPF como número de identidade. Foi aprovado na Câmara. Foi aprovado na Câmara, ele agora está para ser aprovado no Senado, é o projeto que eu tenho em parceria também com o deputado Felipe Rigoni, é o projeto 1422. O meu foi apensado, era o 1777, e que trata disso. Você verifica, esse projeto prevê, além do número ser o mesmo na identidade, quando for tirar o título de eleitor, em vez de receber um outro número, vai receber o mesmo. Carteira de trabalho, número SUS, número de passaporte. Então, todos terão o mesmo número. Apesar do banco de dados ser diverso, ele vai ter um indexador comum, que é o CPF. Tem data para aprovar no Senado? O senhor já conversou com o Ministério da Justiça ali, Polícia Federal, porque essa questão do passaporte, eles são meio... Mas nós verificamos... Eles têm algumas restrições. Quando você faz um projeto de lei, quando você constrói um projeto de lei, tem todo um trabalho que você desenvolve. E, nesse caso, não foi diferente. Para aprovação, inclusive, na Câmara dos Deputados, nós buscamos o parecer do governo brasileiro, que é do governo Bolsonaro. A Casa Civil emitiu um parecer favorável ao projeto, porque vai facilitar muito o cidadão. Então, dessa maneira, nós vamos ter o sonho brasileiro, que é o número único para o cidadão brasileiro, solucionado. E vai diminuir o custo, porque hoje, cada cidadão brasileiro, no banco de dados, pode ter lá 3, 4, 5 números, né? E, dessa forma, aos poucos, nós vamos economizando. Eu acho que estamos já partindo para implantar um chip, né? Seria o ideal, né? Você repara o seguinte... O senhor parou para pensar nisso? Não, você pode... Não é necessário, Zé Maria. Repara que, na realidade, muitas coisas positivas estão ocorrendo. Né? O governo tem o meu reconhecimento facial. Isso, né? É isso que eu ia te citar. O meu Gov, né, que é Mais Brasil, ele prevê que a própria prova de vida no INSS, tudo mais, você vai poder realizar para o celular. Esse Conect SUS, inclusive, ele traz essa possibilidade. E por isso que eu chamo a atenção do Conect SUS. Se você sai para uma caminhada, nem sempre leva documento, pode ter um mal súbito, pode ser atropelado, leva para um pronto-socorro, ou teve um acidente, ou teve um assalto, chegando no pronto-socorro, não vai saber quem é você, se você é alérgico, se você é diabético, se você tem plano de saúde, qual é o telefone de contato. Então, o Conect SUS vai realizar essa identificação facial. Uma redução de burocracia na retirada da carteira de motorista, né? Você teria essa carteira de motorista, né? Há uma necessidade de reduzir. É um projeto que nós apresentamos, em que você antes, na minha época, para tirar uma carteira de motorista, você comprava um livrinho, né? Estudava, ia num médico, ele lhe dava um atestado, você verificava se já dirigia, contratava
o número de aulas necessárias e tirava uma carteira. Hoje, um motoboy que já dirige, se ele resolve tirar uma carteira de carro e moto, ele vai gastar perto de R$3.000. Como é que a população carente, né, pode chegar num ponto desse? É muito caro. É muito caro. E o Estado cobra, de novo, além disso, existem coisas lá que são exigências horríveis que as pessoas não têm como cumprir. Quer dizer, o pobre não pode tirar a carteira de motorista e fica ilegal, né? A carteira de motorista era um sonho de todo jovem de 18 anos. Deixou de ser. Mas é possível, né? Você verifica que a carteira hoje pede que as 20 aulas teóricas sejam presenciais. Num tempo de pandemia, num tempo de estudo à distância, né? Isso e por que usar o carro de autoescola? Se você já sabe dirigir, você verifica exatamente, não é só isso. Além de usar, você falou do carro da autoescola, um motoboy, além dele ter que fazer 20 aulas práticas, além dele ter que fazer essa aula teórica, além de ter que ir no médico, só o médico credenciado pelo Detran, poderia ser um médico do SUS, né? Ele ainda, para fazer a prova, não pode usar sua moto, mesmo que seja igual a da autoescola, tem que pagar para fazer com a moto da autoescola. Então, nós temos várias coisas a aperfeiçoar, e sempre que eu vejo... Mas o seu projeto vai em qual o sentido? Vai no sentido de que nós devemos desburocratizar. Ou seja, desobrigar essas... Algumas coisas, por exemplo, exame teórico, aula teórica presencial, não vejo necessidade. Né? O médico ser cadastrado, eu não vejo necessidade. O médico tem condições de dar atividade. Vejo que as 20 aulas obrigatórias, práticas, não pode não ser necessário. Obrigar que o carro seja da autoescola, pode não ser necessário. Então, é um debate interessante, mas eu vejo que nós temos que estar buscando esses aspectos que possam contribuir, né? Dentre essas proposições, a minha esposa é muito católica, a Maria Helena, e ela falou assim, não deixe de comentar sobre a proposição que foi apresentada e que o governo Bolsonaro, através do ministro Tarcísio, acatou, que é o caminho da fé Dutra. Eu, normalmente... E como é esse projeto? Normalmente, eu comandei ali a base de helicópteros em Taubaté. E todas as vezes que chegava dia 12 de outubro, eu, para agradecer, né, estarmos lá sempre com missões de risco, eu saía da igrejinha de Nossa Senhora do Loreto e ia até a Basílica da Aparecida. Isso, normalmente, ocorre pelo acostamento da Dutra. E, todo ano, tem muitos acidentes. Recentemente, nós tivemos um atropelamento, inclusive, uma pessoa estava a cavalo e tanto o animal quanto a pessoa vieram a óbito. Então, esse projeto que foi acatado pelo ministro Tarcísio, ele prevê que na concessão da Dutra, naquele trecho de grama, para a gente entender melhor, vai ter uma faixa, uma ciclovia, e essa ciclovia seria destinada à peregrinação. Então, com isso, aqueles que vão de bicicleta, é perigoso, né? Porque uma ciclovia vai ter que ter uma faixa para ciclovia e outra para pedestre também, né? Imagino. Quando você tem essa atividade, né, e em especial no período, o próprio ministro Tarcísio já colocou nesse termo, quando você vai chegando no período de maior peregrinação, além dessa faixa com uma segurança, porque está afastado dos carros, dos caminhões, muitas vezes tem caminhão que, quando passa, o volume de ar que desloca permite um desequilíbrio, uma condicionante desse tipo. Então, isso já vai propiciar toda uma segurança. E o ministro também comentou que, quando chegasse no período de maior peregrinação, como as faixas da Dutra vão aumentar, uma faixa poderia, sem prejuízo, ser reservada para aumentar ainda mais essa segurança. Agora, você tendo o pedestre e o ciclista, né, o grau de acidente que eventualmente venha a ocorrer é muito distinto do acidente que ocorre quando o ciclista ou o pedestre é atropelado por um caminhão. Agora, em relação... Já tem recurso para essa proposta reservado no orçamento? Nós tínhamos, inclusive, aprovado, graças lá ao auxílio do Arthur, que é o chefe de gabinete, já tínhamos trabalhado e tínhamos 5 milhões reservado numa emenda específica para essa atividade. Mas o Ministério da Infraestrutura informou que, na concessão,
da Nova Dutra, essa já será uma atribuição da concessionária. Ela terá 3 anos para executar. E esse edital de licitação vai ocorrer agora, né, nos próximos, dia 29 de outubro, se não me engano. Então, nós já vamos estar definindo. E, como tem até 3 anos, vamos estimular a concessionária a executar isso no menor prazo possível para permitir mais um turismo, mais uma atividade, mas exatamente para que nós possamos reafirmar a nossa fé e aumentar o número de devotos que caminham para Aparecida. Deputado, eu queria entrar um pouquinho na questão da reforma tributária, porque o senhor tem um projeto do imposto único que parece que o senhor aprovou muitas propostas, mas essa parece que o presidente Jair Bolsonaro não quis saber. Como é que é essa história desse projeto do imposto único que o senhor apresentou lá e que é, inclusive, elogiado pela equipe econômica do governo? Na realidade, Denise, eu fui eleito, né, nesse contexto de mudanças do governo, e o partido PSL, logo no início do mandato, se reunia muito no Ministério da Economia para ouvir propostas de várias áreas de simplificação, como já várias delas já ocorreram, facilitando o empreendedorismo, simplificando legislações, como você precisa, para abrir determinada atividade, ter um número do município numa inscrição estadual, uma inscrição federal. Hoje isso já está unificado. Então, nós temos várias coisas positivas. E lá eu ouvia bastante eles abordarem, né, o antigo deputado Marcos Cintra com a ideia do imposto único. E eu via também o ministro Paulo Guedes falar em pacto federativo. E estudei muito a PEC 45 e a PEC 110, que está no Senado. E observei que essa proposta do Marcos Cintra era uma proposta bem interessante, porque ela acabava praticamente com todos os impostos e acabava com a nota fiscal. E aí fui estudar o que era pacto federativo, já que esse detalhamento muitas vezes não ocorria, e vi que o pacto federativo alemão era 1/3, 1/3 e 1/3. E aí aglutinei essa ideia que era do ministro Paulo Guedes, adaptando para 30% para a União, 30% para o Estado, 30% para o município e 10% para o Congresso, através da Comissão Mista do Orçamento, destinar à política de combater a desigualdade, exatamente para ser destinada a Sudã, Sudene, Zona Franca, emendas e outras atividades que ocorrem. Dessa maneira, você ainda agreguei uma ideia da União Europeia. Hoje, fruto do compliance, para dar transparência nas atividades, na Europa você não compra um celular, né, pagando cash, você tem que comprar por via eletrônica. Então, agreguei que compras acima de R$1.000 só eletrônica e propus ainda para que nós tenhamos melhor transparência e acabar com as notas grandes. Deputado, esse bloco já está acabando. Eu queria que o senhor falasse que há um grande prejuízo para o Brasil quando se discute meio ambiente. E é interessante que ele trouxe aqui uma lista de pontos que ele considera positivos aqui do meio ambiente, passando por legislação. Quer dizer, o Brasil está perdendo a disputa de imagem? Na realidade, é exatamente isso, Zé Maria. Eu fui entrevistado, dentro dessas pesquisas escolares, uma assessora falou: a senhora tem um grupo, a minha filha gostaria de... Vem com mais 5 colegas, uma pessoa importante para elas entrevistarem. Aí comentamos sobre vários assuntos, e elas terminaram a pergunta dizendo assim: a Amazônia inteira está pegando fogo, o que o senhor pode fazer com isso? Então, eu vi que nós estávamos tendo uma ideia diferenciada do meio ambiente. Coloquei a equipe para pesquisar, para que tivesse a informação adequada. Comparação do mundo inteiro. De tudo. Então, por exemplo, nós temos 56% de matas nativas. 64%. 64%. Na Amazônia, 84%. Na Europa, que muitas vezes nos critica, tem 0,3%. Estão reflorestando, já devastaram tudo. Mas você repara, quando fala de reflorestamento, é um tema muito interessante, é bom lembrar que a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, era uma fazenda de plantação de café. E Dom Pedro II reflorestou aquela fazenda de café, transformando hoje esse patrimônio que nós temos, que é a Floresta da Tijuca. Então, o Brasil, né,
Ele tem reflorestamento. O próprio código, iniciou. né? O Código Florestal Brasileiro, nós deveríamos, a legislação ambiental brasileira deveria ser aplicada no mundo inteiro. Nós também, além desses aspectos, 1/4 do território brasileiro é destinado à preservação ambiental. Além desse aspecto, quando você tem uma fazenda, Denise, se essa fazenda fica na parte sul do Brasil, você tem que preservar no mínimo 20%. Se fica no Pantanal, você tem que preservar 50%. Se fica na Amazônia, essa fazenda, você tem que preservar 80%. Isso é a lei, né? Isso então, é a lei, manda. Nenhum país no mundo. Outra coisa, nós somos o maior reciclador de alumínio do mundo. Nós temos o motor a combustão, que é o menos poluente do mundo. A nossa gasolina, que tem 20% de álcool, pelo fruto do etanol, é a gasolina que menos polui no mundo. Então, nós temos aí uma série de aspectos muito positivos da nossa legislação, inclusive o próprio projeto Tamar, que já colocou 24 milhões de tartaruguinhas marítimas. Então, eu sempre que eu posso, eu divulgo o país, né? Nós temos que estar preocupados no nosso país e temos que difundir o que nós temos de bom também na nossa área e, inclusive, nessa área ambiental. É isso, e temos também que resolver os nossos problemas, mas nós vamos continuar tratando desses assuntos depois do intervalo. Nós vamos agora para um intervalinho de 2 minutinhos e a gente já volta. Tem muito assunto ainda para debater aqui, o que será, o que vai acontecer no ano que vem, o que o governo vai fazer com o preço da gasolina e com a inflação que está subindo. Daqui a pouquinho a gente discute isso.